Chegamos ao dia 25 do nosso propósito. Quase que eu não consegui gravar hoje. Muitas provações aconteceram, como faz parte de toda a limpeza, de qualquer processo que a gente se propõe a começar a fazer. Não é verdade? Então, vamos ao tema de hoje: transformado pela provação. Vamos ao vídeo? Bem, nós estamos estudando como Deus transforma nosso caráter, como Ele nos faz como Cristo, o que é o terceiro propósito da vida. Ele quer que nós cresçamos. Uma das maneiras mais inusitadas que Deus usa são os problemas. Nós somos transformados pelas provações, tribulações, problemas, pressões, dificuldades, demoras e becos sem saída. Deus usa todas essas coisas nas nossas vidas. Como Deus usa os problemas nas nossas vidas? Nós veremos isso detalhadamente no capítulo 25, transformado pela provação. Deus frequentemente usa os problemas para nos dirigir, para nos colocar numa nova direção. Deus frequentemente usa os problemas para nos corrigir, nos impedir de sairmos dos trilhos. Deus usa os problemas para nos inspecionar, para ver o que há dentro de nós. Alguém disse que somos como saquinhos de chá. Você não sabe o que tem dentro até colocar na água quente. Deus usa as dificuldades para nos aperfeiçoar, para aparar as arestas. Deus usa todas essas coisas para que nos tornemos mais e mais como Ele. Veja, o propósito da vida é que Deus quer fazer você santo. Ele quer fazer você parecido com o Filho dele. Não fazer você feliz, mas santo. Por quê? Porque felicidade é um subproduto da santidade. Se você faz da felicidade o objetivo da sua vida, você nunca vai usufruir dela. Por quê? Porque a felicidade é como uma borboleta. Você sempre está caçando ela. Felicidade é subproduto da santidade. Quando você faz a vontade de Deus, quando você conhece a palavra de Deus e você obedece os mandamentos de Deus, confia no amor de Deus, você se torna mais e mais como Cristo. E quanto mais parecido com Cristo, sua vida tem mais sentido, sua vida tem mais significado, mais plena sua vida se torna. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios 4:17. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Ele usa circunstâncias para desenvolver nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus que da leitura bíblica. A razão é óbvia. Você se defronta com as circunstâncias da vida nas 24 horas do dia. Jesus nos alertou de que teríamos aflição no mundo. Ninguém está imune à dor ou livre do sofrimento. E ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. A vida é uma série de problemas. Toda vez que se resolve um, já existe outro aguardando a vez. Nem todos são graves, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para você. Pedro nos assegura de que os problemas são normais. Queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir, pois não é coisa estranha nem fora do comum o que lhes vai acontecer. Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dele. A Bíblia diz: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Ele resgata os de espírito abatido. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios, quando o coração estiver partido, quando você se sentir abandonado, quando não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for intensa. Os dias em que você decide buscar somente a Deus. É durante os períodos de sofrimento que aprendemos a fazer orações mais sinceras, autênticas e honestas a Deus. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para as orações superficiais. Quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando-o, citando e falando sobre ele. Mas apenas quando sofremos é que o conheceremos. No sofrimento, aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Deus poderia ter livrado José da prisão e Daniel da cova dos leões, poupado Jeremias de ser lançado no poço de lama, impedido os 3 naufrágios de Paulo e evitado que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha em chamas. Mas não o fez. Ele permitiu que tais problemas acontecessem e que, em decorrência deles, cada um desses homens foi trazido para mais perto de Deus. Os problemas nos obrigam a olhar para Deus e a depender dele em vez de confiar em nós mesmos. Paulo dá testemunho desse benefício. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para confiarmos em nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que ressuscita os mortos.
Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Independentemente da causa, nenhum problema acontece sem a permissão de Deus. Tudo que ocorre na vida de um filho de Deus é filtrado pelo Pai, e ele pretende usar isso para o bem, mesmo que Satanás e outros tensionem usá-lo para o mal. Se o Senhor tem controle total da situação, os acidentes são apenas circunstâncias do plano dele para a sua vida. Como todos os dias de sua existência foram escritos no calendário de Deus antes que você nascesse. Tudo que acontece com você tem significado espiritual. Tudo. Paulo explica por quê. Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem de que todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que tem para eles, porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhantes ao seu Filho. Compreendendo Romanos 8, 28 e 29. Essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e equivocadamente citadas. Ela não diz, Deus faz com que tudo saia de forma que eu quero. É óbvio que isso não pode ser verdade. Também não diz, Deus faz que tudo nesse mundo tenha um final feliz. Isso também não é verdade. Há muitos finais infelizes nesse mundo. Vivemos em um mundo caído. Somente no céu tudo será perfeito, de forma que Deus quer. É por isso que somos orientados a orar, seja feita a tua vontade na terra, assim como nos céus. Para compreender inteiramente Romanos 28 e 29, você deve examinar frase por frase. Sabemos, nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou em otimismo natural. É uma certeza que fundamenta na verdade de que Deus tem pleno controle do universo e ama a todos nós. Que Deus age, há um grande projetista por trás de tudo. Nossa visão não é resultado do acaso, do destino ou da sorte. Existe um plano principal. A história consiste na história de Deus. É Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros. Deus, porém, jamais se engana. Ele não pode cometer erros porque é Deus. Em todas as coisas, o plano de Deus para a sua vida envolve tudo que acontece a você, incluindo erros, pecados e mágoas. Também inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio e a morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Ele fez isso no Calvário. Nada acontece de forma isolada ou independente. Os fatos de sua vida agem em conjunto, conforme o plano de Deus. Não são atos isolados, mas partes interdependentes do processo que o tornarão semelhante a Cristo. Por fazer um bolo, você utiliza farinha, fermento, ovos, açúcar e óleo. Comidos isoladamente, os ingredientes podem ter sabor bastante desagradável, mas se misturá-los e levá-los ao forno juntos, eles se tornarão deliciosos. Se você entregar a Deus todas as suas experiências horríveis e desagradáveis, Ele as misturará para que se tornem agradáveis. Para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte do que acontece no nosso mundo pode ser caracterizada como mal e cruel, mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso. Deus converte o mal em bem. O propósito de Deus é maior que os nossos problemas, nosso sofrimento e até mesmo nossos pecados. Daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados. Essa promessa é semente para os filhos de Deus, não para todos. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir seu próprio caminho, de acordo com seu propósito. Que propósito é esse? Que sejamos semelhantes a seu Filho. Tudo que Deus permite que aconteça em nossa vida é por causa desse propósito. Edificando um caráter semelhante ao de Cristo. Somos joias moldadas pelo martelo e pelo cinzel da adversidade. Se o martelo do joalheiro não tiver peso suficiente para aparar nossas arestas, ele usará uma marreta. Se formos realmente obstinados, ele utilizará uma britadeira. Ele usará o que for necessário. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter. E quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral. Paulo disse, sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência produz caráter. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter é eterno. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando as impurezas. Pedro diz,
Essas dificuldades lhe sobrevêm para provar que a sua fé é pura. Essa pureza de fé vale mais que ouro. Foi feita a seguinte pergunta a um ourives: Como você sabe que a prata é pura? E ele respondeu: Quando vejo o meu reflexo nela. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. Tiago declara: Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Deus pretende torná-lo semelhante a Jesus, por isso o fará passar pelas mesmas experiências que Jesus passou. Solidão, tentação, estresse, crítica, rejeição e muitos outros problemas. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, pelo qual também foi aperfeiçoado. Por que Deus nos eximiria de passar por aquilo que permitiu que o próprio Filho passasse? Paulo afirma: iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentarmos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Reagindo aos problemas como Jesus reagiria. Os problemas não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus. Muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas em vez de melhorar e nunca crescem. Você deve reagir de forma que Jesus reagiria. Lembre-se de que o plano de Deus é bom. Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas a seu bem. O Senhor disse a Jeremias: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês a esperança e um futuro. José compreendeu essa verdade quando, falando aos irmãos que o haviam vendido como escravo, disse: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ezequias expressou o mesmo sentimento em relação à doença que ameaçava tirar-lhe a vida. Foi para o meu próprio bem que passei por esse período difícil. Sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se de que Ele está fazendo o que é melhor para nós. Está nos treinando para que possamos viver de acordo com o seu santo propósito. É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus, não no problema ou no sofrimento. Foi assim que Jesus suportou a dor na cruz e fomos exortados a seguir seu exemplo. Mantenham o olhar firme em Jesus, autor e consumidor da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer para a morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que teria depois. Quem sofreu em um campo de concentração nazista explica o poder do foco. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. O foco determinará seus sentimentos. O segredo da resiliência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna. Moisés suportou uma vida de tribulações, porque contemplava a sua recompensa. Paulo suportou as adversidades da mesma forma. Ele declarou: Nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glória imensurável que durará para sempre. Não se renda às considerações de curto prazo. Mantenha o foco no resultado. Se participamos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada comparado ao que a glória que ele nos dará adiante. Exulte e agradeça. A Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Como é possível? Observe que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou pelas consequências dolorosas próprias desse mundo. Em vez disso, Ele quer que você demonstre gratidão pelo fato de usar os problemas que o afligem para o cumprimento dos propósitos dele. A Bíblia diz: alegrem-se sempre no Senhor. Ela não diz: alegrem-se no seu sofrimento. Isso seria masoquismo. Você se alegra no Senhor. Não importa o que aconteça. Você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus. Jesus disse: alegrem-se quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês no céu. Nós também podemos nos alegrar ao saber que o Senhor passa pelo sofrimento junto conosco. Não servimos a um Deus alienado que se mantém distante de nós tentando nos motivar com frases feitas. Pelo contrário, ele participa do nosso sofrimento. Jesus fez isso na encarnação e hoje é
seu Espírito quem realiza isso em nós. Deus jamais nos deixará sozinhos. Recuse-se a desistir. Seja paciente e persistente. A Bíblia diz: entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente e descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro e de integridade sem nenhum ponto fraco. A construção do caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, criamos um atalho no processo, atrasamos nosso crescimento e, na verdade, acabamos experimentando um sofrimento ainda pior, algo inútil, que acompanha a negação e a rejeição. Quando você compreende as circunstâncias eternas do desenvolvimento do caráter, faz menos orações do tipo: consola-me, faz com que eu me sinta melhor, e mais do tipo: renova-me, usa essa situação para me tornar mais semelhante a ti. Você sabe que está amadurecendo quando começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Se você estiver enfrentando algum problema nesse momento, não pergunte por que eu. Em vez disso, pergunte: o que queres que eu aprenda? Então confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Não desista, cresça. Dia 25, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: existe um propósito por trás de cada adversidade. Versículo para memorizar: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Pergunta para meditar: que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? Medite, responda e te vejo no próximo vídeo.